Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcios da Escola Jesus Cristo, e hoje estamos aqui para refletir sobre uma mensagem de Meimei intitulada Cartão de Natal, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Antes de eu começar a leitura dessa mensagem de Meimei, eu gostaria de abrir com uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Luz da Oração, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é Algo Mais no Natal. E a mensagem é a seguinte: Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, as palavras da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Vamos fazer a prece e depois a gente vê a mensagem de Meimei. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, neste mês que comemoramos a vinda à Terra de Jesus, nosso Mestre, através da simplicidade de uma manjedoura, que possamos refletir mais sobre o seu legado de amor e humildade e de serviço ao próximo. Legado deixado para nós, para que servisse de exemplo a ser tomado para a nossa vida. Ilumine nossas consciências para que possamos deixar de lado, por algum tempo que seja, as comemorações frívolas da carne e possamos recordar da essência desta data natalina tão sublime. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Então, a mensagem de Meimei, como eu havia dito, está no livro Antologia Mediúnica do Natal, e ela nos traz a seguinte mensagem: Cartão de Natal. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesse uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta. Ainda que não quisesseis, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho do teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados, a luz e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade
entrega 1 minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram, sozinhos, sem ruínas e pontes. Oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas, que se afligem aos pés dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Essa é uma mensagem bonita que nos leva a refletir sobre o Natal de Jesus. E essa mensagem de Meimei, ela nos faz refletir sobre a necessidade de estender as mãos ao irmão em sofrimento, aqueles desalentados do afeto e do amparo. No Natal, nossos corações estão mais atenuados do orgulho e do egoísmo, e muitos de nós temos nossos olhos voltados para aqueles que sofrem. É o que Meimei fala aqui. É que ele te fala no íntimo, coração, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Então, o Natal, pelo que Meimei fala pra gente, mexe com o nosso coração e nos faz repensar sobre os nossos irmãos que estão em sofrimento. Muitos de nós sentimos algo a nos impelir a ajudar aqueles que sofrem na tentativa de aliviar o sofrimento deles. Mas por que será que muitos de nós temos esse sentimento no Natal de ajudar o próximo? É o menino Jesus. É Jesus nos convidando a sermos melhores, dando de nosso tempo e de nossos recursos para que nós tenhamos condições de aliviar as dores e o sofrimento daqueles irmãos que se encontram perdidos. Emmanuel, na mensagem Evocação do Natal, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e que está no livro, também nesse livro, Antologia Mediúnica do Natal, ele nos diz o seguinte: o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Essa é uma mensagem, é um trecho de uma mensagem de Emmanuel, Evocação do Natal. Então, no Natal, estamos com os corações mais abertos e receptivos ao sofrimento do próximo. E nós aqui na Terra, nós estamos envoltos a sofrimento, mas é nosso dever amar e ajudar uns aos outros. Foi o que o Mestre nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou e nos ama. Esta foi a mensagem deixada pelo Cristo, o exemplo que Ele nos deixou
para seguirmos, um exemplo de amor. Jesus não espera que a comemoração de sua vinda à Terra seja momento de festas suntuosas, de comemorações fartas, tanto que para vir ele escolheu a simplicidade da manjedoura. Ele não escolheu um lar suntuoso. Ele não escolheu um lar voltado aos bens materiais. Ele escolheu um lar humilde. Ele escolheu o lar de José e de Maria para vir ao mundo. Pensemos em alguns símbolos natalinos. Uma árvore enfeitada, quanto maior, melhor. Ao seu redor os presentes materiais que satisfazem o orgulho da carne, a mesa farta de boa comida. É assim em muitos lares. Muitas das vezes esquecemos o verdadeiro significado do Natal, por não dar atenção à simplicidade de Jesus, que não veio ao mundo em berço de ouro, e sim em lar humilde. Enquanto temos a fartura em nossos lares, muitos irmãos em sofrimento não têm o de comer nessa época. Não só nesta época, mas ao longo do ano. Não tem o presente simbólico do Natal dos homens. Estão em sofrimento. Muitos nem recordam do significado do Natal porque precisam buscar pela sobrevivência de uma vida sofrida e acabam por apagar neles a existência das comemorações da vinda de Jesus. E o que Meimei nos chama a fazer? Na mensagem, ela nos chama a divide o farnel com o irmão em necessidade. Entrega 1 minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo, aos que oram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos que elanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Meimei não nos pede para darmos presentes caros e apela para a simplicidade. Dividir o que temos em excesso com os irmãos em necessidade, doar nosso tempo para reconfortar um doente, oferecer uma fatia de bolo aos que oram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas, nossos irmãos que estão abandonados na rua, ao relento, dar amparo aos que esperam a morte sem aconchego do lar, ceder parte do que temos às mães que se afligem aos pés dos filhinhos que estão enfraquecidos pela fome. Olha quanto sofrimento uma mãe tem quando vê o filho passando fome. E a gente poderia ceder parte do que temos para poder aliviar essa dor. Improvisar a felicidade de uma criança esquecida. Quantas crianças estão em lares, na busca de uma adoção, foram abandonadas pela família por circunstâncias diversas e estão lá, esquecidas, crescendo, vivendo uma vida sem família. E no Natal, não só no Natal, como em todos os outros momentos do ano, a gente pode improvisar a felicidade dessa criança. É o que Meimei nos chama a fazer. Ela coloca verbos de ação: dividir, doar, oferecer, dar, ceder, improvisar. Ações que devemos pôr em prática em benefício daqueles que sofrem. Todos nós sofremos. Estamos em um mundo de provas e expiações e estamos aqui para passar pelos sofrimentos. Os sofrimentos, nós sabemos, eles são necessários para que nós possamos crescer,
para que possamos evoluir. Nós precisamos do sofrimento. E por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Porque através do amor é que vamos auxiliar uns aos outros. E todas essas ações que Meimei enumerou são ações de humildade, tal qual o mestre nos exemplificou. Ela não pede para que façamos coisas suntuosas. Ela pede coisas simples. Emmanuel, na mensagem Meditando o Natal, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que também está no livro Antologia Mediúnica do Natal, relaciona para nós o exemplo de simplicidade de Jesus. Emmanuel nos fala: convida pescadores humildes para serem seus discípulos, transformando-os em advogados da redenção humana. Quantas vezes vemos pessoas humildes e, na maioria das vezes, desprezamos a sua capacidade de serviço para o bem, por achar em nossa percepção cega que de sua vida humilde nada a pessoa irá produzir de bom. Nós temos esse julgamento. Mas, na verdade, essas pessoas são muito mais crentes em Cristo do que muitos de nós que frequentamos uma casa espírita. Essas pessoas humildes, que nós julgamos, elas tiram da sua boca para alimentar o próximo. Ela não dá as sobras, ela tira da sua boca para alimentar o irmão em sofrimento. Nós tiramos da nossa sobra. Jesus viu nos pescadores humildes pessoas simples e de pouca instrução, mas foram mensageiros de sua palavra. Ele acreditou naqueles homens humildes para levarem a sua palavra. Emmanuel nos fala que Jesus foi ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e a converteu em mensageira de luz. Jesus não julgou Madalena por causa de suas más escolhas, o que nós constantemente fazemos. Julgamos o irmão em sofrimento, que fez as más escolhas devido às circunstâncias, que caiu devido às situações que lhe foram impostas diante de fraquezas, julgamos. Mas Jesus não fez isso. Jesus acolheu Madalena e foi a ela que ele confiou a anunciação de sua ressurreição. Jesus, Emmanuel fala, chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. O magnetismo de Jesus fez Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, a se converter. Considerado por Jericó como um pecador, ele foi convertido na presença do Mestre. A passagem que narra o encontro de Zaqueu com Jesus está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. E aí, eu vou ler aqui a parte dos versículos 8, 9 e 10 para a gente poder ilustrar. Zaqueu, quando chamado por Jesus, se levantou e disse: olhe, Senhor, eu darei metade de tudo o que tenho aos pobres, e se enganei alguém para lhe tirar alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também vem da família de Abraão. Jesus não espera que doemos tudo o que temos para segui-lo, para seguir os seus exemplos. Ele quis um homem justo e consciente, um administrador justo e consciente, e foi o que Zaqueu se transformou. Doou metade do que tinha e se comprometeu a pagar 4 vezes mais àqueles que ele enganou. Ele foi justo e foi consciente em devolver
aos pobres aquilo que ele tinha arrecadado. E aí, Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Então, ele procurou e salvou Zaqueu, o perdido. Emmanuel, na mensagem Meditando o Natal, nos fala sobre as quedas dos discípulos de Jesus. Aí ele escreve para a gente: não conhece qualquer... Francisco Cândido Xavier escreveu por intermédio de Emmanuel. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defendia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. E o apóstolo Saulo de Tarso, discípulo, convertido também, não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo. Saulo perseguiu os cristãos, foi contra o cristianismo, mas Jesus visita Paulo, aparece para Paulo às portas de Damasco, investindo na sua posição de emissário de sua graça, coroando de claridades eternas. Ou seja, Paulo foi convertido e passou a pregar o evangelho de Jesus. Então, Jesus é o que ele diz: o Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Esses foram apenas alguns exemplos da simplicidade de Jesus, que buscou pessoas humildes e passíveis de falhas para serem seus discípulos. Ele vê nos excluídos da sociedade e naqueles que exploravam o povo exemplos de redenção, porque, como ele disse, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Madalena, Zaqueu, Saulo de Tarso estavam perdidos e Jesus os procurou e os salvou. E os transformou em exemplos para que possamos refletir sobre o amor de Cristo e o exemplo de humildade que ele nos deixou. Jesus não nos desampara em momento algum. Nós é que nos distanciamos dele quando damos mais valor ao orgulho e ao egoísmo que nos cegam e não nos permite enxergar o caminho em direção a Cristo. Mas é Natal. Tempo de recordarmos do Cristo e, recordando dele por hora, deixamos de lado o nosso orgulho e egoísmo, baixamos um pouco a nossa guarda e por poucos instantes nos aproximamos dele, quando estamos refletindo sobre o Natal de Jesus e não o Natal dos homens. Emmanuel, na mensagem O Natal de Jesus, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, está no livro Fonte de Paz, nos alerta para a sabedoria da vida que situou o Natal próximo ao Ano Novo. Ele diz que isso foi feito para nos dar a oportunidade de renovar o amor fraterno, porque é nesse período que nos aproximamos de Cristo, porque começamos a pensar no Natal de Jesus e desperta em nós o amor fraterno. Nesse momento de comunhão em família, desperta em nós esse sentimento de amor fraterno, a vontade de estar em família, de estar junto aos companheiros da jornada. É o Natal de Jesus a nos convidar a estar em festa com Ele, que nos foi o exemplo de puro amor. Emmanuel conclui na mensagem Natal de Jesus com a seguinte frase: se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossas almas, em vão os anos
novos se abrirão iluminados por nós. Então, ele deixa claro que devemos deixar em nossa alma uma manjedoura para receber o Cristo e deixá-lo crescer em nós. Devemos nos transformar em manjedoura. A nossa alma deve ser a manjedoura do Cristo. Meimei conclui a mensagem que a gente está refletindo de modo que possamos criar em nós condições para sermos verdadeiras manjedouras do Cristo. Não importa, ela nos traz o seguinte: não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando. E aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele, com todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, devemos pensar em Jesus, nos seus exemplos, na sua simplicidade, no seu amor, no Natal e de horas em horas, de quando em quando, e aos poucos iremos começar a pensar em Jesus a todos os momentos. E ele passará a viver em nós. Nascerá em nossa manjedoura e crescerá em nós. Que comecemos a viver com Jesus para que nos tornemos manjedouras a recebê-lo de forma simples, e ele estará conosco sempre, assim como está, mas nós só perceberemos a sua presença quando estivermos preparados para recebê-lo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, Maria Santíssima, que possamos fazer em nossas almas a manjedoura para a tua chegada, para a chegada de Cristo. Que tenhamos, não só nesta época do ano, a necessidade de buscar o próximo para manifestar o nosso amor. Que a energia do Natal de Jesus possa nos acompanhar nos demais dias de nossa jornada, a nos dar forças para seguir os exemplos do Cristo. Os exemplos de humildade, de amor, que Ele nos deu de presente em seu Natal de luz ao chegar na terra. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Boa tarde a todos.